Estamos aqui para mais um Happy Hour com o Edu. Eu tava com saudade desse espaço aqui. E é muito bom ter você aqui comigo. Ó ela aí, ó. Ei, Eba! garota! Tudo bem? Tudo, prazer, Edu, Prazer é tá aqui no todo seu meu. happy hour. Muito bem-vinda a esse espaço, querida. Estou muito feliz e muito honrado de você ter aceitado o meu convite, viu? Eu também, eu tô agradecida, porque falar desse tema, para mim, é uma honra, sobretudo nos dias de hoje, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Então, eu quero agradecer em meu nome, em nome da Palas Atena, que você conhece e tem Muito. apreço. Muito, muito. Uma gratidão à Lia, professora Lia, pela conexão, né? Porque eu te conheço através dela. Então, uma gratidão a esse ecossistema lindo chamado Palas Atena, que nos trouxe aqui juntos, né? Você conhece o Ubuntu também há bastante tempo, né? Eu conheço bastante. Esse tema Vamos falar bastante fantástico. sobre o Ubuntu. Vamos fazer um brinde só Vamos! para dar abertura ao nosso Happy Hour com o Edu. Saúde, querida! Todo Happy Hour com o Edu, desde que eu comecei esse programa, a primeira pergunta que eu sempre faço é: quem é a Lourdes? A Lourdes é uma mulher que ama a vida, que tem alegria de viver. Eu posso dizer também, a Lourdes é educadora. Desde que eu me conheço por gente, acho que é isso. Sempre foi um trabalho de educação. A Lourdes é professora, psicóloga, ativista. A Lourdes ama a gente. Portanto, a minha forma de amar é fazer com as pessoas. Dificilmente você vai me ver em alguma coisa que eu estou sozinha. Eu vou estar sempre enredada, fazendo junto, chamando gente para fazer. É isso que sustenta o meu chão, é isso que brilha os meus olhos, fazer junto, né? Crescer junto. Ainda há pouco eu estava com um grupo de estudo, mulheres, né? E elas estão entrando, já vi que tem algumas aí já, né? Fazendo junto uma exploração do que é ser mulher, do que é ser mãe, o que a gente está pensando da vida, como é que a gente recupera a ancestralidade, como é que a gente se reconecta com a gente mesmo, como é que a gente se reconecta enquanto grupo feminino. Sem dúvida. Muita coisa importante. Estamos precisando muito. É um privilégio termos um papo entre educadores aqui sobre um tema tão especial. Eu estou envolvido com o Ubuntu, só para te contar um pouquinho. Eu conheci essa palavra há uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, num filme chamado Em Minha Terra, de Hollywood, sobre a África do Sul. E desde que eu vi esse filme, eu anotei essa palavra num caderno e falei: nossa, é isso. É isso que o mundo está precisando. E desde então eu venho tentando ou procurando viver desse jeito. E aí eu tenho várias iniciativas e me envolvi com muitas coisas, inclusive numa rede mundial Ubuntu. Então eu faço parte hoje da Ubuntu Global Network, vamos dizer assim. E eu fui numa conferência mundial Ubuntu 3 anos atrás, na África do Sul. A gente dormiu onde Mandela ficou preso, em Robben Island. Então a gente ficou lá na ilha e a gente teve palestras incríveis e tal. E para todos os palestrantes eu fazia uma pergunta que é: na sua visão, o que é Ubuntu? Então, é essa pergunta que eu vou te fazer já para abertura, porque pode ser que tenha algumas pessoas que estão nos assistindo que não têm a mínima ideia do que seja Ubuntu, ou que nunca ouviram falar dessa palavra. Eu também conheci essa palavra Ubuntu, esse conceito Ubuntu, também um pouco mais de uma década. E quando eu conheci essa palavra, junto com uma história, talvez a gente possa contar aqui, porque não é todo mundo que conhece, eu fiquei impactada com a ação. O que é pessoas se darem as mãos e correrem juntas? Eu achei isso muito poderoso. E já faz um tempo que eu venho pensando o que precisa para que a gente recupere esse estado
de consciência, Uhum. onde nós podemos fazer coisas juntas, de interesse comum, voltado para o bem comum, coisas que podemos fazer, coisas simples que podemos fazer. Não são as grandes coisas, assim como dizia o Luther King, né? Não precisamos fazer Não precisa. grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas de forma grandiosa, Muito. né? E o Ubuntu, eu acho que é esse conceito, é fazer junto. É a gente conseguir ver conexão entre as coisas, entre as pessoas, é a gente se dar conta da interdependência de que tudo que acontece com você acontece comigo, estamos no mesmo planeta. A ideia de Ubuntu de novo traz para a gente a ideia de valor, de conexão, né? De união, de fraternidade, né? Valores que faz com que a gente possa conviver de uma forma boa, justa. Aquela história bonita que a professora Lia contou, acho que ela é a primeira a ter falado sobre isso e depois essa história se multiplicou. E ela que me contou, ela falou assim, fui eu que associei a história à palavra Ubuntu, porque na verdade a história não vem de Ubuntu, né? A história vem de um livro e tal, que ela, né? Ela tem um papel fundamental nesse processo todo, porque essa história é reconhecida mundialmente como Ubuntu, né? E a Isso. professora Lia que tem todo esse trabalho. Qual é a história, Lourdes? Conta pra gente. E eu vou contar, porque eu sou uma boa contadora de história. Isso, já percebi. E também histórias, Edu, a gente não esquece. E a ideia aqui é para que as pessoas que estão nos ouvindo agora, estão nos vendo, possam contar essa história, possam repensar essa história, lembrar dessa história e ver o sentido que ela faz para si. Uhum. Porque pode despertar aqui, a gente pode inspirar pessoas com 1000 possibilidades. Mas essa história, de fato, está narrada num livro que chama A História da Política, do professor Raymond Panikar, e ele conta a história de um parente de um aluno que contou essa história para ele, e ele escreve isso no livro. E aí ele fala que era lá pelos anos 70, Estados Unidos, a grande potência, mandava para os lugares os seus intelectuais para ajudar a pensar, para levar para os países em desenvolvimento alguma inspiração. E um desses foi para a África. Fazendo lá alguns trabalhos, ele encontra um grupo de crianças e ele resolve propõe uma brincadeira com as crianças, uma brincadeira de competição. Ele compra uma cesta e enche de doces, de guloseimas e coloca embaixo de uma árvore. E a certa distância ele diz para as crianças: eu proponho a vocês o seguinte, eu vou contar até 3 e quando eu terminar de contar, vocês corram. O primeiro que chegar fica com a cesta de doces. Acho que talvez todos nós já brincamos de competir, de correr, quem chega primeiro ganha, e a gente aprendeu a correr para ganhar depois muitas coisas, né? Ganhar o vestibular, ganhar a vaga de emprego, ganhar uma série de coisas, né? E essas crianças se alinham e ele conta 1, 2, 3, e quando eles as crianças, sem se olharem, sem falarem absolutamente nada, se dão as mãos e correm todas juntas. Eu acho isso uma coisa incrível. Eu tenho a impressão que o americano não compreendeu absolutamente nada do que acontecia ali. E aí foi dito a ele que isso é a expressão do Ubuntu, né? Que é uma palavra, conceito, na língua Zulu e Xhosa. Sou quem sou por aquilo que todos somos. Não somos o resultado de nós mesmos. Nós somos o encontro de todos nós. E essa é uma história linda e a gente pode pensar quais são os valores, Edu. Né? Quais são os valores? Eu acho que você aqui podia fazer uma coisa de quais são os valores de quem Ubuntu, né?
Quais são tem os uma coisa valores? que para mim é fascinante dessa história, que é primeiro é um jeito de enxergar a vida, uma perspectiva muito diferente, né? É de um outro lugar, né? É de um lugar de que eu existo através da relação, né? E não eu versus ou eu contra todos, né? Então, o valor da colaboração, da interdependência, na minha visão, Lourdes, eu acho que todos nós estamos aprendendo isso. Sabe? Na verdade, é muito interessante porque biologicamente, organicamente, nós somos interdependentes. Né? Exato. Na nossa natureza é. Tem uma discussão, às vezes, que eu presencio, que é qual é o órgão do nosso corpo mais importante. Cara, nosso corpo não tem essa discussão, entendeu? Porque não tem um órgão mais importante, né? Então E é nem a isso. floresta. A floresta também não fica Exato. discutindo Não quem fica é mais discutido quem é mais importante. importante, ou qual dos animais é mais importante, né? É muito interessante que esse é um olhar do ser humano, né? Quer dizer, não do ser humano, porque na verdade o Ubuntu é um olhar do ser humano também. O que a gente precisa é resgatar isso, a gente precisa aprender Uhum, isso, né? Porque uhum. é incrível como muitas vezes o nosso sistema operacional, no sentido de a gente foi educado muitas vezes nessa brincadeira da competição, quem chegar primeiro ganha. Só tem lugar ao sol para alguns. Se você não ralar e ganhar dos outros, não vai ter lugar para você. Né? E o Ubuntu nos É. convida ao oposto. Eu levei um sobrinho, neto, ele um pouco antes de começar a pandemia, ele queria muito visitar um parque da cidade, que tem animais, e ele queria muito ver o tubarão. E quando ele chegou em frente ao tanque, que tinha vários tubarões, e estavam todas as crianças excitadas olhando, ele olhou para mim e disse assim: por que que eles não estão no mar? É isso aí. Ele sabe, É os isso aí. tubarões deveriam estar no mar, não deveriam estar confinados no tanque. Num E a mesma tanque. pergunta ele fez quando viu um urso polar numa geladeira artificial lá no parque. E ele disse: por que que ele não está no Polo Norte? Uma criança de 6 anos é muito claro para ela, É né? muito. É muito. É isso aí. Edu, eu fico pensando também numa coisa para relembrar, que talvez de todos os mamíferos, nós somos os mais frágeis de todos. Super. Para que a gente pudesse estar aqui agora, foi mobilizada uma rede enorme de pessoas que trabalharam para que a gente pudesse estar aqui agora Super. conversando no happy hour com o Edu, falando de Ubuntu, né? Exatamente. Mãe, Exatamente. pai, irmãos, professores, amigos, parentes, né? Que se ocuparam da gente, não é? Então, acho que o Ubuntu é Sem lembrar dúvida. isso. Agora, tem uma coisa que é bonita nessa história também, são os valores, esse jeito de enxergar e também a atitude, a ação, né? Porque é isso também, o dar a mão, né? É romper com o que é esperado de alguma maneira socialmente ou no sistema atual, sabe? Fazer Exato. diferente, né? O que é muito lindo nessa história. E por falar em histórias, já que você é uma excelente contadora de histórias e já que eu sei que você pesquisa e estuda um monte aí, umas mulheres por aí que você tem, né, aparentemente Uhum, uhum, estudado e uhum. Sim, sim. investigado, que estão Uhum. vivendo de um jeito Ubuntu, porque o tema de hoje, inclusive, é, bom, beleza, muito bonita essa história das balas, né, dos doces, das crianças e tal. E a pergunta que todo mundo faz é como é que eu vivo desse jeito? Na verdade, eu estou estudando, Edu, duas mulheres excepcionais, duas mulheres africanas, século XX, final do século XX, fizeram uma grande virada, uma grande experiência que, do meu ponto de vista, é a experiência de Ubuntar. Se a gente colocar o Ubuntu como um Um verbo, verbo. né, onde você pode, com a sua ação, fazer com que mais pessoas te deem a mão e correr junto. O Peter Senge, ele falava que isso é a capacidade da gente compartilhar as nossas visões. À medida que você compartilha aquela visão do que fazer, mais pessoas podem
ir naquela direção, sonhar e ubuntar com você, né? Eu quero te contar, eu faço um grupo de estudo da Palas Athena, eu coordeno um grupo de estudo que estuda Leymah Gbowee. Pouco sabemos sobre os nomes e as coisas que acontecem na África, chega pouco para a gente, Sim, né? muito, infelizmente. Infelizmente. E nós fomos atrás dessa literatura para aprender como a África pensa a cultura de paz, como Uhum. a África pensa a resolução de conflito, como a África pensa a justiça restaurativa, porque as referências que temos aqui no Brasil, quando a gente quer tratar desse tema, vem da Europa. É sempre um homem, e um homem Sim, branco, branco. que vem nos falar sobre essas questões, né? Nada contra os homens brancos, Lógico, mas lógico, tem outras perspectivas, sem né, dúvida. importantes, E também. que precisamos conhecer. E a Leymah Gbowee é uma liberiana. A Libéria faz parte da África Ocidental, né? Perto da Libéria ali tem Gana, tem Costa do Marfim, Guiné, Serra Leoa, é aquele pedacinho da África que a gente está falando. São pequenos países e fronteiriços. Toda Uhum. vez que acontece algum tipo de tensão em termos de guerra civil, afeta, na Todo o verdade, entorno. toda a região, Uhum. todo o entorno. E a Leymah Gbowee, ela viveu 14 anos de guerra civil. E o estudo que eu estou fazendo é do livro dela, que se chama Guerreiras da Paz. Ai, que lindo. Ela escreve esse livro porque o que aconteceu em 14 anos de guerra? Nós, né, não sei você, mas eu não tinha ideia do que era essa guerra contemporânea, a guerra civil fomentada por forças externas, por conta de recursos que a África tem, né, que são espoliados até hoje. E a guerra coloca todos numa situação avassaladora. Tudo é massacrado. As estruturas, as pessoas, as relações. E no meio de uma guerra, a Leymah Gbowee, que já estava estudando ciências sociais, ela começa a ubuntar. Começa a ubuntar com uma mulher aqui que tinha outra, que era de outra religião, era uma muçulmana, e ela era cristã. Mas é com essa mulher que começa, e aí começa a buntar com uma outra, com uma outra, com uma outra, e elas vão criando uma rede de mulheres. E elas juntas começam a entender que os homens estavam todos envolvidos com a guerra, não tinham mais, eles não tinham como parar a guerra, eles estavam envolvidos com a guerra. E você sabe que em situação de guerra, sobretudo essas guerras civis, envolve-se até crianças. Crianças Uhum. se Uhum. transformam em soldados de guerra. E elas resolveram dar um basta na guerra. E elas foram conversando com todas as mulheres, com todas. As mulheres que vendiam no mercado, as mulheres que vendiam na feira, as mulheres que estavam em campos de refugiado. Elas foram formiguinha conversando e conscientizando as mulheres de que só as mulheres teriam força para parar a guerra. O que está por trás disso? Elas entendiam que a guerra estava matando aos próprios filhos e companheiros. E eles não tinham mais como sair disso. E elas começaram a ubuntar, a se juntar, a superar, a se reconhecer, a se motivar, a aprender umas com as outras, a fazer alguma coisa que elas não sabiam o que era, mas tinha necessidade de ser feito. Né? E elas foram para a rua, e elas sabiam que talvez precisassem se distinguir na multidão, e elas colocaram uma camiseta branca, e elas fizeram cartazes, e elas foram para a rua e ficaram meses na rua, embaixo de chuva, de sol, de tudo, fazendo pressão para que o governo e as forças internacionais, a própria ONU e os negociadores, fizessem parar, e elas conseguiram. O mundo Nossa. parou e olhou para a Libéria, e formou-se um conselho
da região e de fora da ONU e vieram negociar a guerra. E elas ficaram lá, 200 mulheres, 1.000 mulheres, 2.000 mulheres, só chegando mulher de todo lado e pedindo vai negociar agora, vai negociar agora. E elas conseguiram fazer parar a guerra, porque elas conseguiram juntar uma força que não teria em uma, e aí é juntar trabalhadoras rurais com universitárias, é juntar a mulher que já tinha ficado viúva com uma mulher que estava começando a vida, é juntar todos no mesmo interesse de fazer parar alguma coisa. Isso é Ubuntu. Isso é um Ubuntu. É onde a gente se encontra, né? Uma das melhores definições para mim de Ubuntu é onde a gente se encontra. Essa é uma história fantástica e ela vai falando de tanta raiva, né? Ela fala de muita raiva, mas depois ela diz o quanto que essa raiva fez ela fazer o que tinha que ser feito e de forma não violenta. Porque tem isso, né? Também eu acho que esse aprendizado... O jeito, né? É isso aí. E a segunda mulher, depois a gente mistura as histórias, se der tempo, é uma outra mulher que viveu no Quênia. Essa se chama Wangari Maathai. Essa mulher falecida em 2012, ela esteve no Brasil em 2005, não me conformo que eu não soube disso. Mas essa mulher nasceu no Quênia, no pé de uma montanha de 5.000 metros. E embaixo dessa montanha uma floresta. E ela aprendeu na infância com a mãe dela disse para ela certa vez: minha filha, uma árvore vale mais do que a sua madeira. Então a gente vai preservar essa floresta para sempre. Né? E aí o Quênia é o lugar onde tem o leopardo, né? tem animais exóticos lá. Mas no começo da juventude, ela vai estudar fora, ela ganha uma bolsa e vai com um grupo de acho que 600 jovens quenianos, vai estudar nos Estados Unidos, ela se forma, vai fazer ciências, ela faz biologia, ciência, se torna uma cientista de vida animal. E quando ela volta, Edu, ela tem uma surpresa triste, porque a força da colonização britânica no Quênia derrubaram as árvores, derrubaram a floresta, fizeram monocultura, empobreceram aquela população, porque tinha que plantar chá, ao invés de plantar coisa para comer. Então as pessoas estavam passando fome. E, de novo, essa mulher junta tudo que ela sabia da terra, da floresta, do valor da floresta, e tudo que ela tinha estudado, ela estudou na Alemanha também, uma mulher que falava alemão fluentemente, inglês, enfim, e as línguas da terra dela, ela começa a fazer Ubuntu e vai conversando com as pessoas que estão com fome porque não plantam mais o que elas precisam comer. E ela começa a explicar como reverter aquele processo. Se você planta, você vai plantar essa árvore vai dar fruto, você vai ter isso, o rio vai voltar a correr, você vai reverter todo o processo. Sabe aquela coisa que um biólogo levaria... Né? Ela ia explicando para as pessoas. Edu, ela criou um movimento que se chama Cinturão Verde, que eram mulheres fazendo mudinhas de planta, e toda a árvore que vingava, que crescia, ia para a terra, e ela ganhava centavos de dólar por aquilo. E começou a mexer na economia. As pessoas começaram a plantar e ganhavam centavos de dólar por aquela planta, mas aí tudo que floresceu, ela começou a ganhar dinheiro com isso, e ela fez um processo revolucionário, replantando toda a floresta. Ao todo foram 45 milhões de árvores plantadas no Quênia. É a segunda maior floresta tropical do mundo, está no Quênia. Se isso não for Ubuntu, eu não sei o que é.
E o que é interessante, primeiro, o quanto você tem estudado mulheres. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, que eu acho que a gente está numa era cada vez mais que a gente precisa de valores mais femininos, isso, né? E aqui eu não estou dizendo só de ter mulheres, porque até homens acho que Sim, podem sim, praticar seus claro. valores femininos também, né? De acolhimento, de cuidado, né? Um dos princípios para mim de Ubuntu muito forte é ética do cuidado. É a minha capacidade de cuidar de mim e cuidar do outro e cuidar do meio ambiente onde eu estou, do meio onde eu estou, não é nem só do meio ambiente, né? Como é que você está enxergando o Ubuntar com as mulheres, assim, e até inspirado nessas duas histórias, mas agora saindo da África e trazendo aqui para o Brasil? Eu quero trazer Aham. aqui, como é que nós podemos Ubuntar mais no Brasil? Olha, eu acredito, Edu, que para a gente juntar tem que fazer coisas como a gente está fazendo agora, conversar. Uhum, Precisamos conversar mais. super. Porque o que que acontece quando a gente conversa? Você se empatiza com as pessoas, porque são só pessoas, não importa. Se É, nós nos apresentarmos apenas pela humanidade que temos, não precisa dizer que títulos temos, que nada, somos pessoas querendo viver bem. Então, o que mais eu tenho feito é trabalhar com a escuta ativa. Isso é uma paixão. Tenho trabalhado forte com isso, porque eu posso aprender com outras mulheres. E eu escutando de forma respeitosa outra mulher, eu consigo respeitar essa mulher mais fortemente. Eu posso confiar. E se eu puder confiar, eu posso compartilhar com ela a minha vida, as coisas que eu acredito, as coisas que de fato têm valor. Então, nesses grupos de e mulheres, o inclusive nosso. compartilhar que não sabe, né? Porque assim, acho que tem uma coisa Exato! linda dessas histórias que você contou, que é muitas vezes a gente tem um desafio gigante na nossa frente, né? E a gente tem um desafio gigante no Brasil, por exemplo. Como é que a gente pode Sim, ser o país que mais mata jovens do mundo? Isso não pode existir, entendeu? A gente não pode somos ser um assim. país que não nos damos conta da questão ambiental, não É nos damos isso, conta que nós exato. fazemos parte da natureza. É isso, isso. Então, assim, muitas vezes o Isso, desafio é gigante e estas próprias líderes, né? Essas mulheres que revolucionaram, como você mesmo disse, mas muito provavelmente elas não tinham a resposta de como fazer. Quando a gente escuta e quando a gente confia, a gente também é capaz, inclusive, de ficar nesse lugar que nós não sabemos como é que nós vamos resolver isso, mas vamos junto tentar resolver porque faz sentido. Não faz sentido a gente ficar se matando. Não faz sentido. não. Não é possível que a gente nasceu para isso. Não, a gente não nasceu para Não isso. Nós nasceu para isso. nascemos para ficar bem e felizes. E a gente tem recurso para todos, na verdade. Com as mulheres é isso. Entre nós mulheres tem muita coisa que a gente precisa conversar em termos de sororidade. Esse conceito novo, né, da sororidade, as mulheres precisam se irmanar, confiar mesmo umas nas outras. Eu não conheço outro caminho que não seja o diálogo. E também entre homens e mulheres, eu acho que essa questão do gênero Super. também. O que fazemos com a questão do feminicídio? O que fazemos com as questões do número de estupro que temos no Brasil? O que faremos? Homens e mulheres, brancos e negros, pobres, ricos. Nós, na nossa diversidade, temos que encontrar a resposta para essas questões. O que fazemos com a nossa floresta? O que nós vamos deixar para as gerações futuras? Qual a nossa responsabilidade nisso? Né? Total. Eu vejo as empresas também, tenho trabalhado com algumas empresas e lançado essas questões para pensar. As empresas podem ser grandes disseminadoras desses Muito. conceitos, Acredito muito nisso também. né? Como é que você ubunta na tua vida? Conta para mim, me dá. Agora trazendo para você, Lourdes. Como é que você busca ubuntar aí na tua vida? Eu não faço muita diferença entre vida privada e vida profissional, acho que tudo é vida. Sim, sim. Eu ubuntu todo dia, o tempo todo, com a minha família, comigo mesma, porque eu acho que tem a dimensão do ubuntu, você ter a possibilidade de ubuntar com você, que é cuidar de você, da sua saúde, da sua Aí, cabeça, das suas ideias, o que você consome, o que você lê, o que você pensa, você vai ubuntando. Eu tenho um pequeno sítio, que esse está um momento
fantástica de Ubuntu estar lá, porque está dando jabuticaba, sabe, essa coisa de usar cada pedacinho da terra para que ela possa exercer a sua função, sabe, de Super, germinar, de super. fazer, né, escutar passarinho de manhã, acordar. Isso é o que é Ubuntu comigo, Ubuntu com a minha família, no sentido de cuidado mesmo. Eu tenho uma mãe de 93 anos, né? Olha só. É, não, a minha mãe é assim, é aquela pessoa que acorda, ela abre o olho e sorri para você. É, Eu já tô vendo de onde é que veio, né, esse sorriso aí. e o meu trabalho é a forma de ubuntar, né? O meu trabalho, felizmente me pagam para fazer, mas eu faria de qualquer modo. Sensacional. Eu quero ler aqui uma pergunta que fizeram aqui. Como fazer a juventude Ubuntu? Essa é uma pergunta. E aí tem uma outra pergunta aqui que é: essa segunda mulher que você contou a história foi a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz? Foi. Foi. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2004. Foi a primeira africana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E ela, depois desse Prêmio Nobel da Paz, para quem perguntou, se tornou a voz mais importante na África. Extremamente culta, uma mulher que fez amizade com presidentes de vários países e, ao mesmo tempo, era uma mulher que tinha embaixo da unha terra, porque ela mesma plantava as árvores que ela acreditava que precisavam florescer no solo do Quênia. E a outra Essa é a ideia pergunta, da então, juventude Ubuntu. Conta para mim. juventude. Eu acho que a nossa juventude, primeiro, precisa ter a percepção de que ela é amada, de que ela é cuidada por nós adultos. A nossa juventude precisa sentir que nós adultos protegemos, que nós estamos juntos, que a gente não é o inspetor, né? Primeira coisa. Eu acho que eles têm que ter confiar nos adultos para seguir juntos, porque eu não acho que vai sozinho também, eu acho que é tudo junto e misturado. Mas eu acho que a nossa juventude, quando tem a possibilidade, recurso mesmo para pensar, está com um professor apostando e desafiando, fomentando ideias, criando. A adolescência é uma usina de ideias. Nossa. Eu tinha muitas ideias, ainda continuo tendo, mas na fase de adolescência era muita ideia. Eu não conseguia nem suportar de tanta ideia que Não tinha. cabia em mim, né? Nunca vi. Agora, só dessa juventude com estrutura, sem que ninguém os breque, sem que ninguém os maltrate, sem que ninguém os prenda. Essa juventude vai fazer coisas incríveis. Eu sou voluntária numa ONG lá em Diadema, pela Palas Atenas, a gente faz um trabalho social que se chama Associação Cultural Beija-Flor. A gente forma multiplicadores lá, de juventude para pensar no meio ambiente, pensar em ética, pensar em valores, pensar em Ai, que como cuidar da legal. sua comunidade. Então, a Palas tem um braço social fortíssimo, então tem várias ações. Fazemos ações na FEBEM, a gente tem um grupo de Sim, professores sim. que trabalha com os jovens internos da FEBEM. Esse conceito da cultura de paz e não violência é uma armadilha, a violência. A Super. gente não vai terminar a violência com mais violência, né? Então, a primeira coisa, acho que a gente precisa parar de maltratar os jovens. Fiz uma pesquisa ano passado com uma amiga de mestrado, era mestrado dela, da PUC, visitamos escola, escutamos os alunos, e como sofrem. Os adolescentes estão sofrendo de muitas coisas, estão se sentindo sozinhos. É isso, eu acho que o Ubuntu é uma inspiração. Iniciei um movimento há 10 anos atrás aqui no Brasil chamado Rede Ubuntu de Empreendedorismo. Eu trabalhei 6 anos com os aprendizes da Natura. E eu vou te dizer que até hoje, alguns aprendizes falam de Ubuntu. Por quê? Sim. Porque é uma inspiração, sabe, é onde a gente se encontra. De novo, sabe? Eu acho que ligado também a essa tua fala de eles se sentirem suportados, cuidados e inspirados a pegar esse turbilhão de ideias e colocar em prática. E o Ubuntu é um super veículo para isso. Já há 10 anos eu sou professora convidada da Universidade de São Carlos, Federal de São Carlos, para um curso de MBA. Num curso de inovação. E aí não tem como não falar de Ubuntu. E nesses 10 anos eu já vi empresas Ubuntu saindo de lá, revisão da própria empresa desses jovens para uma outra direção.
que é de Ubuntu, que é de fazer junto, que é de criar, que é de pensar no bem comum, que não é só ganhar, né, que o ganho de uma empresa não é só financeiro, que você pode contribuir. Enfim, tem inspirado tanta gente. E Então, são é isso aí. jovens, É são isso aí. jovens. Algumas empresas estão no modelo corporativo tradicional, onde cada um por si prevalece. Como podemos levar o Ubuntu para essas empresas? É a Luísa Ramos que pergunta. Tem uma autora que se chama Margaret Mead, é uma consultora americana, e ela diz assim: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e inspiradas possa mudar o mundo. Porque foi sempre assim que as coisas se modificaram. E sempre começa com uma conversa. Sempre começa com uma conversa. Precisa de mais diálogo nas organizações. Assim como precisa de mais diálogo dentro das nossas casas, nas nossas comunidades. Precisamos conversar, né? Super. Muita coisa do que nós imaginamos que está na cabeça do outro, se a gente não conversar, a gente fica com uma fantasia, né, de que o outro é inimigo, de que o outro está para atacar. Então, acho que as empresas, eu acho que algumas empresas que já começam a trabalhar nessa perspectiva de desenvolver o capital humano que tem. É Sim. desse jeito que a coisa muda, né? Não tem mágica, mas vai precisar conversar, não tem como, né? A convivência começa por um diálogo que mostra as nossas diferenças. Não tem como fazer esse caminho sem passar pelo diálogo. E o que eu quero dizer com diálogo, gente? É a escuta. A essência de um diálogo é a escuta respeitosa do outro. É a troca de experiência e o aprendizado. É isso que é dialogar. Dialogar não é falar só. Dialogar é escutar, né? E aprender com o que você escuta. Eu queria adicionar a isso, que é conversar, super de acordo, e também conversar sobre o que importa, né? Uma das grandes Sim. reflexões que eu tenho feito, né, é o quanto na correria, na ânsia do resultado, etc., as pessoas, muitas vezes os executivos estão se desconectando daquilo que realmente importa. Não só para as empresas, como para as vidas deles mesmo. E ao conversarmos sobre isso, só simplesmente às vezes dá um tempo e a gente poder conversar sobre, mas para que você está fazendo tudo isso mesmo? Que você está correndo aí, você está indo correndo atrás? Isso já desperta uma série de conversas, que é aí o que a Lourdes está trazendo, que desencadeia uma série de outras ações, outros jeitos de fazer. E é isso que você falou também. Ao invés da gente pensar só em mudar a empresa toda, vamos mudar a minha área, vamos mudar aqui na minha bancada, aqui os 5 que estão trabalhando aqui juntos, vamos conseguir dialogar a respeito da temperatura do ar-condicionado do andar, quando era executivo, a gente tinha essa coisa. Vamos conseguir poder pôr temperaturas diferentes para respeitar aqui as necessidades de todos e não um prevalecer em cima dos Exato. outros, né? Então, Exato. super exercício. Mas rodas de diálogo, né? Isso já é comum nas escolas, com as crianças pequenas, né? Tem escolas ensinando filosofia, sim, ou seja, ensinando as crianças a perguntar, a pensar por conta própria, né? A desenvolver o pensamento crítico, escutar o que o outro está falando, né? Temos que investir na educação também. Como educadora, eu preciso encerrar aqui nossa conversa dizendo que essas coisas faz parte do nosso trabalho de educação. E educação é para toda a vida. O diploma não nos dá o suficiente para dizer agora já sei. Não, ele abre algumas portas para a gente dizer que a gente ainda precisa avançar, aprender que sabemos bastante. Pouco, né? Assim como o Paulo Freire dizia, né? Eu sou verde, né? Sou verde, ainda estou verde. É isso aí. Última pergunta, Lourdes. Qual é o teu propósito? Para onde é que você está direcionado? Qual é o teu sonho? Para onde é que você está levando a tua vida? Sabe como eu conduzo a minha vida? Tentando ser modelo para, pelo menos para as pessoas que me rodeiam, para os jovens que me cercam, para a minha família. Eu levo a minha vida com a seriedade de quem
precisa ser exemplo. Eu tenho clareza de que eu sou estatística, né? De que eu faço parte de uma estatística de poucas mulheres, que é professora universitária, que faz pesquisa, que ocupa o lugar que eu ocupo, que estuda as coisas que eu estudo. Então, o meu propósito é de fazer avançar as próximas gerações com exemplos de valorosos mesmo. E tenho, neste momento, uma ideia muito forte de buscar a ancestralidade africana perdida. Esses grupos de estudo com mulheres africanas têm esse propósito também. Não sou especialista, legal. Não quero me colocar nesse lugar como especialista, não sou. Sou uma pesquisadora curiosa, isso alimenta a minha vida, mas está alimentando a vida de muitas outras mulheres que estudam comigo, que são afrodescendentes e que estão recuperando a sua identidade, né, e ancestralidade africana. Isso é importante no nosso país nesse momento. Isso é uma forma de ubuntar. Sim, número 1, parabéns. 2, gratidão. Delícia de papo. Gratidão à professora Lia que nos colocou em contato. Foi um presente que eu recebi. Uma gratidão enorme. Obrigado de coração. E eu abro espaço aqui para você dar suas mensagens finais aqui para todos os fãs que estão te escutando aqui, que estão presentes, e gratidão a todos vocês que estão nos assistindo. Eu também quero poder te agradecer profundamente, Edu. Toda vez que se abre um espaço para diálogo, para troca, para aprendizagem, eu acho que a gente avança como cidadão, porque a gente vai experimentar uma coisa de se reconhecer como humanos e vamos levantar uma bola saudável para conversar. Um abraço gigante para todos vocês e agradecer esse tempo que vocês gastaram com a gente aqui. Muito bom. Um beijo enorme, Lourdes. Brigadão. Obrigada. Vamos ubuntar todos. Esse é o convite, né? Sim, aqui. Nos falamos, Edu. Sem dúvida. Beijo enorme, viu? Valeu. Tchau, querida. Valeu, boa noite a todos.